Vovó, meu papai e minha mamãe querem te fazer mal, e quando você viajar eles vão ficar com todo o seu dinheiro. Esse sussurro mudou o curso da minha vida, e o que fiz 3 dias depois, ninguém na minha família jamais vai esquecer. Mas antes de continuar, me conte nos comentários, de qual cidade você está me ouvindo? Adoraria saber até onde minha história chegou. Aida estava de pé, em frente à sua cama, organizando as roupas sobre uma mala aberta. Era uma noite amena, daquelas que não convidam ao sono, mas sim à nostalgia. Tinha 67 anos e um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Viúva há quase uma década, havia aprendido a fazer companhia aos seus próprios silêncios. Vivia sozinha, por escolha e por dignidade. Não queria incomodar ninguém, e menos ainda seu filho Javier, que há anos repetia que ela já havia feito o suficiente, que agora descansasse, que se dedicasse a aproveitar a vida. Palavras que pareciam gentis, mas que sempre vinham acompanhadas de um olhar de pressa ou de uma mensagem nas entrelinhas. Ela ouvia esse tipo de frase há anos. Como se viver plenamente na velhice fosse um peso para os outros. A mala sobre a cama estava pela metade. Um par de suéteres, roupas íntimas dobradas, a garrafinha pequena de perfume que usava apenas em ocasiões especiais. Desta vez, iria passar alguns dias na serra. Um retiro que ela mesma pagava. Nada luxuoso, mas suficiente para se afastar do barulho, das visitas obrigatórias, dos sorrisos falsos. Vovó. A voz de Sofia a tirou da concentração. Aida virou-se lentamente. Sophie, sua neta de 7 anos, estava parada na porta, com o pijama vestido e um bichinho de pelúcia nas mãos. Tinha olhos grandes, como os da mãe, e uma expressão que não era comum para uma menina que deveria estar dormindo. O que foi, meu amor? Não conseguia dormir? Sophie baixou o olhar. Caminhou devagar até a cama e sentou-se na beira, sem dizer nada no início. O silêncio pesou. Aida, acostumada ao tempo das crianças, esperou. A menina levantou o olhar. Seus olhos estavam úmidos. Posso te contar uma coisa? Mas não conte para ninguém. Aida inclinou-se, com uma ternura que só os anos trazem. O que você me disser, fica entre você e eu. Sophie engoliu em seco. E então, sussurrou. Meus pais dizem que quando você for embora, eles vão ficar com todo o seu dinheiro. Aida não disse nada. Nenhum gesto. Nenhum sobressalto. Nenhuma palavra. Apenas piscou uma vez e sentiu que o ar havia ficado mais pesado. Sophie brincava com a orelha do bichinho de pelúcia enquanto evitava olhar para ela. Quem te disse isso? Perguntou em voz baixa, quase maternal. Os dois. Achavam que eu estava dormindo. Mas estavam na cozinha, conversando. Disseram que já era hora, que você já está muito velha e que o melhor era você fazer essa viagem para que eles pudessem organizar tudo. Mamãe disse que você nem ia perceber. Aida apertou as mãos. Uma parte dela queria pensar que Sofia havia interpretado mal algo, que era uma conversa fora de contexto. Mas outra parte, a mais velha, a mais sábia, sabia que não. Não era o primeiro sinal. E você, o que pensa sobre isso, Sophie? Perguntou com voz suave. Eu não quero que você vá, vovó. Aida a abraçou. Sentiu seu corpinho quente e trêmulo. Não disse mais nada. Sophie adormeceu abraçada a ela. E Aida, com os olhos abertos, viu toda a sua vida passar pelo teto do quarto. Lembrou-se de uma cena de meses atrás. Tinha saído de uma cirurgia menor, uma hérnia que precisava ser corrigida. Ainda estava fraca quando Javier chegou à sua casa com alguns papéis. É só uma procuração preventiva, caso algo aconteça. É para que possamos ajudá-la com o banco ou assinar coisas se você tiver que ser internada novamente, disse ele. Ela, atordoada, não perguntou muito. Assinou sem ler. Porque confiava. Porque era seu filho. Naquela noite, enquanto Sophie dormia ao seu lado, Aida levantou-se silenciosamente. Foi à escrivaninha onde guardava os papéis. Procurou.
E lá estavam. 5 folhas, assinadas. No topo, um título que a fez suar frio: Procuração Geral Notarial com amplos poderes. Passou os olhos pelas cláusulas. Acesso total às suas contas. Administração de bens. Autorização para assinar em seu nome em assuntos médicos, bancários e legais. Voltou para o quarto. Não conseguiu fechar os olhos nem por um minuto. Na manhã seguinte, Javier apareceu com um sorriso forçado e uma sacola de pães doces. Pronta para a viagem, mãe? Sim, quase tudo está empacotado, respondeu Aida, sem olhar nos olhos dele. Mônica, sua nora, chegou depois com uma lista de coisinhas que Aida poderia precisar. Um creme para as mãos, alguns doces para a viagem. Pareciam detalhes carinhosos, mas já não eram. Eram peças de uma encenação. Aida os observou o dia inteiro. Cada olhar entre eles. Cada frase em código. Como quando Javier perguntou: Você vai na quinta ou na sexta? Porque se for na sexta, aproveitamos para cuidar do notário no próprio dia. Que notário? Nada, coisas nossas. O que te contei, de reorganizar papéis? É besteira. Mônica, com um sorriso tenso, mudou de assunto. Quer que te ajudemos a fazer o check-in da viagem? Não, obrigada. Vou fazer isso à noite. Naquela noite, Aida não reservou nada. Tampouco dormiu. Em vez disso, ligou para Laura, sua amiga advogada de toda a vida. Você pode vir amanhã? Preciso que veja algo urgente. No dia seguinte, Laura revisou os documentos. Isso não é uma procuração preventiva. Isso dá a eles autoridade total sobre tudo que é seu. Se você viajar e não estiver localizável, podem alegar que você está incapacitada. E levam tudo, Aida. Eles podem fazer isso? Legalmente? Podem tentar. E se tiverem um médico amigo, podem até declará-la temporariamente incapaz. Já vi casos assim. Mas podemos revogar isso. Agora. Aida assentiu. Não chorou. Não gritou. Apenas respirou fundo. Então vamos revogar. Hoje mesmo. E a viagem? Não haverá viagem. E a Sophie? Aida hesitou por um instante. Ela não pode saber de nada. Tem apenas 7 anos. Não quero envolvê-la nisso. Mas foi ela quem te salvou, disse Laura. Sim. Mas não deve carregar com isso. Passaram as horas. Aida revogou legalmente o poder. Laura redigiu novos documentos e os registrou. Também ajudou a instalar uma câmera discreta na mesa do escritório e um gravador de voz oculto na sala. Aida fingiu normalidade. Naquela noite, Javier a ligou. Amanhã passamos para te buscar e te levar ao aeroporto. É melhor eu chamar um táxi. Não quero incomodá-los. Está bem? Perfeitamente. Tem certeza? Como nunca. Ela desligou. E soube que não podia mais confiar no próprio filho. 3 dias depois, em vez de subir em um avião, Aida estava sentada em frente a um monitor, vendo como seu filho e sua nora entravam em sua casa, revisavam papéis, falavam ao telefone com alguém que mencionava a ata de transferência e a assinatura da venda. Em um momento, Javier disse: Ela já está fora. Agora sim, vamos com tudo. Mas Aida não estava fora. Estava ali. Observando. Gravando. Escutando cada palavra. E embora seu coração doísse, ela já não era apenas uma avó. Agora era uma mulher em pé de guerra. O relógio da cozinha marcava 8h12 quando Aida colocou uma xícara de chá sobre a mesa, como todas as manhãs. Aparentemente, tudo seguia seu curso habitual. O aroma do jasmim flutuava no ar, o rádio tocava uma música suave, e a luz do sol entrava pelas cortinas como se o mundo fosse um lugar justo e ordenado. Mas dentro dela, tudo estava quebrado.
Desde aquela noite em que sua neta lhe contou o que tinha ouvido, Aida havia ativado uma parte de si mesma que acreditava adormecida. Seu olhar, antes tranquilo, agora estava atento a cada gesto. O tom de voz de Javier, a forma como Mônica a chamava de mamãe, os silêncios desconfortáveis entre ambos quando ela entrava no quarto. Cada detalhe contava. Não está animada com a viagem, mãe? Perguntou Javier ao telefone naquela manhã, com um sorriso que soava forçado mesmo pelo viva voz. De verdade, Mônica e eu estamos felizes de te dar isso de presente. Você merece. Sim, claro, filho. Só espero que não tenham gastado muito. Não, mulher, fizemos com prazer. Além disso, já era hora de você descansar. Você sempre tão independente, tão sozinha. Alguns dias na serra vão te fazer bem. Aida ficou em silêncio por alguns segundos. Depois murmurou. Sim, suponho que sim. Desligou antes que sua voz atraísse. Desde que fingia que tudo estava bem, cada palavra devia sair medida, cada frase devia estar vazia de suspeita. Era um teatro. E sua família era especialista em representar papéis. No meio da manhã, recebeu uma mensagem de Mônica. Não se esqueça de fazer o check-in, sogra linda. A que horas o táxi vai te buscar? Assim explicamos para Sophie e nos despedimos direito. Aida digitou lentamente. Ainda não sei, faço isso à noite. A mentira tornou-se sua aliada. E, embora doísse, ela sabia que era sua única defesa. À tarde, Laura chegou com uma pasta na mão. Você precisa ver isso, disse sem nem se sentar. Estive revisando os movimentos notariais dos últimos 6 meses. Olha isso. Ela estendeu uma folha impressa. Aida a pegou com cuidado, como se temesse que explodisse em suas mãos. Ali estava, uma inscrição recente do registro de imóveis. Sua casa, aquela que compartilhou com seu falecido esposo, aparecia como objeto de interesse de reestruturação patrimonial temporária, sob o nome de uma sociedade limitada. O que isso significa? Significa que alguém tentou transferir a titularidade da sua propriedade sem mudar diretamente para o nome de outro indivíduo. Um truque. Usam uma empresa intermediária, neste caso uma sociedade que acabei de rastrear. Adivinha de quem é? Não. De Mônica. Ela figura como sócia majoritária. E Javier como administrador suplente. Aida sentiu o sangue descer aos pés. Respirou pelo nariz, fechou os olhos por alguns segundos e depois falou com calma. Eles estavam esperando que eu não voltasse da viagem. Exatamente. Não queriam tirar a casa enquanto você estivesse aqui. Isso poderia levantar suspeitas. O plano deles era fazer isso assim que você estivesse fora e, se pudessem, declarar que você não estava em condições mentais de tomar decisões. Eles iam me desaparecer. Laura assentiu. Não era necessário dizer em voz alta. O plano era mais que cruel. Era sistemático. Aida recostou-se na poltrona. Fechou os olhos e deixou-se invadir pelas lembranças. Então voltou, como uma tempestade distante que se torna presente de repente, aquele momento no hospital, meses atrás. O ar cheirava a desinfetante. Os lençóis eram ásperos. Seu estômago ainda ardia pela operação recente. Javier entrou com um sorriso suave e uma pasta debaixo do braço. Mãe, preciso que você assine uns papéis. São coisas do seguro e algumas autorizações caso você precise de algo e esteja dormindo quando o médico chegar. Não podem esperar? Não, é só um momento. Já estão prontos. Aida, sonolenta pela anestesia, mal entendia as letras. A caneta escorregava entre seus dedos. Ela assinou. 5 vezes. Nem lembrava de ter lido os títulos. Você disse que era do seguro. Sim, mãe. Isso. Fique tranquila. Voltou ao presente. A sensação de traição era mais profunda que o corte em seu abdômen. Vamos detê-los, disse Laura com decisão.
Mas você precisa continuar atuando. Precisamos de mais provas. Precisamos que eles deem o próximo passo. E se forem mais rápido do que pensamos? Já enviamos as notificações legais. A revogação do poder notarial foi aceita e registrada. Mas se tentarem usá-lo, ficarão em evidência. E a Sophie? A menina não deve saber de nada. A menos que diga mais alguma coisa. Fique tranquila. Ela já cumpriu um papel fundamental. Naquela noite, Javier e Mônica chegaram para jantar. Trouxeram uma pizza, sobremesa e uma garrafa de vinho. Uma despedida antes da viagem da rainha da casa. Disse Mônica enquanto servia as taças. Aida sorriu. Ofereceu pratos, talheres, guardanapos. Interpretou seu papel com uma perfeição digna de um Oscar. Vai levar o celular novo? Perguntou Javier enquanto enchia sua taça. Instalei aquele aplicativo para podermos ver onde você está. Caso aconteça algo. Sim, obrigada, filho. Tenho tudo pronto. Você já fez o check-in? Insistiu Mônica. Esta noite, depois do jantar. Perfeito. Nos avise quando tiver feito, para te ajudar com o embarque. Claro. Enquanto jantavam, Sophie se aproximou de Aida e se aconchegou ao seu lado. Você vai mesmo ficar muitos dias fora, vovó? Poucos, meu amor. Quando você voltar da escola na sexta, já estarei de volta. E se você não voltar? Javier olhou rapidamente para ela, com os lábios apertados. Não diga isso, Sophie. Claro que ela vai voltar. É que, você disse. Chega. Interrompeu Javier. Sophie baixou o olhar. Aida acariciou sua cabeça. Eu vou voltar, minha menina. Sempre. Depois, na cozinha, enquanto Aida lavava a louça, Mônica se aproximou por trás. E se você ficar mais dias? Poderia falar com o pessoal do hotel. Seria bom para você se desconectar mais. Pode ser, disse Aida, fingindo distração. Depende de como eu me sentir. Claro, claro, disse Mônica. Além disso, Javier e eu estávamos pensando em começar alguns reparos na casa, sabe, pintar, trocar algumas coisas. Aproveitar sua ausência. Perfeito. Contanto que não mexam nas minhas plantas. Jamais, disse Mônica com uma risada que não chegava aos olhos. Quando saíram, Aida trancou a porta, apagou as luzes e se deixou cair no sofá. Seu coração batia com violência. Eles já estavam agindo. A empurravam sutilmente para fora, mas com um plano claro. Tirar-lhe a casa, o dinheiro, sua identidade. Tudo. Às 2 da madrugada, Aida caminhava de hobby pelo corredor, revisando mentalmente cada movimento. Naquele teatro da família perfeita, ela tinha sido durante anos a espectadora silenciosa. Mas agora, tinha o controle do roteiro. E essa história não iria terminar como eles tinham planejado. Enquanto o relógio do corredor marcava 2h34 da madrugada, Aida permanecia em pé, andando em círculos pela sala em penumbra, com uma xícara de chá já frio nas mãos. O silêncio da casa não lhe trazia paz, mas uma sensação de urgência contida. O que estava em jogo já não era apenas seu patrimônio, sua casa ou suas economias. Era sua identidade. Sua liberdade. E acima de tudo, sua dignidade. Disqueou o número de Graciela, sabendo que, embora fosse tarde, ela atenderia. A advogada era daquelas mulheres que não dormiam quando alguém que amavam estava em risco. Aida? Está tudo bem? Não. Mas tenho algo que não pode esperar até amanhã. 20 minutos depois, estavam frente a frente na cozinha, com um processo estendido sobre a mesa. Os documentos que assinei, já não me importam apenas por causa da casa, disse Aida. Mônica me disse que, enquanto eu estivesse fora, iam aproveitar para organizar certas coisas. Usou essa palavra. Organizar o que exatamente? Ela disse isso enquanto ria.
como se a palavra tivesse um duplo sentido. E então me lembrei de uma conversa que ouvi por acaso na semana passada. Graciela se inclinou para ela. Javier falava ao telefone. Estava no jardim, acreditando que eu dormia. Ouvi ele dizer: com o relatório do psiquiatra não haverá discussão. Quando voltar da viagem, já estará tudo resolvido. Graciela regalou os olhos. Pegou seu caderno e começou a anotar. Psiquiatra? Sim. E depois vi um cartão no casaco dele. Não me pergunte por que eu verifiquei. Mas estava lá. Era de uma clínica privada de saúde mental. O nome? Instituto San Alejo. E atrás do cartão, escrito à mão, dizia: terça-feira 10, 9 horas H, Dr. Vélez. Graciela fechou o caderno com força. Vão tentar declarar sua incapacidade. Esse médico deve ser cúmplice. E se você estiver fora da cidade, o procedimento é mais fácil. Você não pode se defender. Nem comparecer. Aida engoliu em seco. E eu tinha planejado viajar justamente na segunda-feira, dia 9. Era perfeito para eles. E se já estiver tudo pronto? E se tentarem me levar à força? Graciela balançou a cabeça. Com o que fizemos legalmente, eles já têm um obstáculo. A procuração foi revogada, mas precisam apresentar outro documento para provar que você não está em condições. Isso exige pelo menos um relatório médico e sua ausência para que ninguém conteste. Aida se levantou. Caminhou até a vitrine da sala de jantar e tirou uma pasta azul que havia escondido atrás de alguns cobertores. Olhe isto. Encontrei em uma bolsa de Javier quando ele veio arrumar o roteador. Ele esqueceu aqui. Graciela folheou os documentos. Seu rosto mudou. Isso é grave. É um modelo de solicitação de internação voluntária. Mas já está preenchido com seus dados. Falta apenas sua assinatura. Também há um formulário de autorização para administração de bens em caso de perda temporária de consciência. Estão prontos para me desaparecer. Eles não vão conseguir, afirmou Graciela. Aida respirou fundo. Sua voz tremeu. Que tipo de filho faz isso? Como chegamos a isso? A ganância não tem rosto. Nem sangue. E você é uma mulher com patrimônio, sozinha, sem ninguém que te defenda, segundo eles. Nesse momento, Sophie entrou descalça na cozinha, com o cabelo bagunçado e o ursinho nos braços. Vovó? Aida se ajoelhou para ficar na altura dela. O que houve, meu amor? Ouvi papai dizer que íamos viver todos juntos. Que em breve você não estaria. Que eu teria minha própria cama na casa dele. Aida sentiu algo dentro dela se partir. Ele te disse isso? Sofia sentiu. Ele disse que você estaria muito ocupada. Que precisava descansar muito. E que Mônica ia me ensinar a cozinhar. Aida abraçou forte, contendo as lágrimas. Não se preocupe. Aqui ninguém vai nos separar. Nem agora nem nunca. Graciela, ao fundo, observava a cena com a mandíbula tensa. Depois se levantou. Temos que agir já. Há uma casa onde você pode ficar, é minha. Fica nos arredores. Ninguém a conhece. De lá você pode vigiar. Tem um técnico que vai instalar câmeras discretas. E microfones. Tudo legal, tudo documentado. Aida assentiu sem hesitar. Vou amanhã à noite. Como se fosse viajar. Perfeito. Você vai deixar sua mala pronta, vai fazer todo o teatro. Mas, em vez de ir ao terminal, vamos pegar você e levá-la para a casa segura. E a Sophie? Ela vai ficar com eles, infelizmente. Se você a levar, vai levantar suspeitas. E não queremos alertá-los. Aida acariciou o cabelo da menina. Você gostaria de me dar um desenho para eu levar na viagem? Sophie sorriu. Sim. Um grande. Faça um que diga,
Não se esqueça de voltar. Isso é fácil. Porque você vai voltar, né? Claro que sim. Mais forte do que nunca. Naquela manhã, Aida fez as malas. Deixou o telefone carregando ao lado da bolsa. Enviou uma mensagem para Javier: tudo pronto. Saio amanhã bem cedo. Já tenho táxi. Javier respondeu imediatamente: perfeito. Curta muito, Ma. Você merece. Qualquer coisa, já sabe, estamos aqui. Naquela tarde, Javier e Mônica apareceram com um bolo e uma câmera fotográfica. Vamos tirar uma foto nós três, sogrinha. Como lembrança dessa viagem especial. Aida sorriu, posou entre eles. O flash capturou o momento exato em que o engano era total. Levou seus comprimidos da pressão? Sim. E o cartão do seguro? Também. Não quer que eu te leve ao aeroporto? Não, o táxi virá cedo. Não se preocupem. Essa noite, ela deixou a luz da entrada acesa. Fechou as cortinas. Colocou a mala ao lado da porta. Às 4h50 da madrugada, Graciela a pegou em um carro cinza. Não levavam malas. Apenas uma pasta com documentos e um notebook. Está tudo pronto, disse ela. As câmeras estão instaladas. Uma na entrada, outra na sala, outra no escritório. Também há um gravador de voz que ativa com som. Tudo fica armazenado. E se eles chegarem amanhã? Não vão. Vão esperar alguns dias. Precisam se assegurar de que você não vai voltar. E se levarem a Sophie para morar com eles? Esse será o erro deles. Se fizerem isso, podemos usar contra eles. Você ainda tem tutela moral sobre ela. Não posso perdê-la, Graciela. Você não vai perder. Já está mais perto de recuperar tudo. Pelo monitor da casa segura, Aida viu Javier entrar em sua casa 2 dias depois, com uma bolsa cheia de pastas e um laptop. Mônica vinha atrás, com um café na mão. Agora sim, disse Javier. Vamos começar. E Aida, com os fones nos ouvidos, ouviu suas próprias paredes lhe dizerem a verdade. E soube, sem sombra de dúvida, que a guerra havia começado. A transmissão da sala de sua casa aparecia nítida na tela do notebook. Javier falava em voz baixa, mas não o suficiente para evitar que o microfone instalado no vaso central captasse cada palavra. Mônica, como se fosse a dona do lugar, abria gavetas, examinava papéis, tirava pastas e as espalhava sobre a mesa com a naturalidade de quem já se sente no controle. Aqui está, disse ela. Escritura, títulos, apólices, até o extrato do fundo de pensão. E a senha do banco? Perguntou Javier. Eu a tenho guardada. Mamãe me deu quando fez a cirurgia, lembra? Ela me ditou achando que eu ia pagar uma conta. Ainda funciona. Aida engoliu seco. Ouvir-se chamada de mamãe por Mônica era um insulto. Aquela mulher nunca a tinha amado. A tolerava. Tratava-a com uma amabilidade protocolar. Mas, no fundo, sempre a considerou um estorvo. Agora demonstrava isso a cada movimento. E o que fazemos se alguém perguntar por ela? Você vai dizer que ela saiu por alguns dias, que está em um retiro, desconectada. E que você está ajudando a reorganizar as finanças dela, como ela te pediu. Tudo está coberto. E o tabelião? Consulta confirmada para amanhã às 10. Perfeito. Depois disso, vamos ao banco. Na casa segura, Aida olhou para Graciela, que estava sentada ao seu lado tomando notas. Eles vão agir amanhã. Tudo ou nada. Então amanhã nós os destruímos, respondeu a advogada. O técnico já instalou a câmera oculta na agência bancária. Coordenamos com o gerente. Tudo é gravado legalmente. Temos respaldo jurídico, a revogação registrada, o alerta à entidade financeira. Só precisamos que eles vão e tentem executar a fraude. Aida assentiu. Seu corpo tremia.
Não de medo, mas de uma raiva silenciosa que percorria suas veias como uma corrente elétrica. Às 9h45 do dia seguinte, a câmera da agência localizada na avenida principal registrou a entrada de Javier. Ele usava camisa azul, jaqueta preta e uma pasta que segurava como quem leva um documento crucial. Mônica vinha atrás, com óculos escuros e um sorriso que não desaparecia nem enquanto respondia a uma mensagem no celular. Graciela e Aida observavam tudo pelo notebook, conectadas ao sistema remoto. Lá vão, disse a advogada. Já começou. O banco estava tranquilo. Apenas alguns clientes dispersos. Javier se aproximou da área de atendimento personalizado e entregou um cartão de identificação a uma executiva jovem. Mônica sentou-se em uma das cadeiras e cruzou as pernas com uma elegância forçada. Venho realizar algumas operações em nome da minha mãe, Aida Ramírez, disse Javier. Tenho procuração ampla. Aqui estão os documentos. A executiva pegou a pasta, abriu-a e começou a revisar os papéis. Sua expressão mudou ao chegar na segunda folha. Levantou-se, pediu um momento e desapareceu por trás de uma porta. Ela vai buscar o gerente, disse Graciela. Espera. Na tela, um homem mais velho, com óculos retangulares e expressão firme, apareceu para recebê-los. Tinha nas mãos uma pasta diferente. Senhor Ramírez, bom dia. Poderia me acompanhar a uma sala privada, por favor? Aconteceu alguma coisa? Preferimos tratar desses assuntos com discrição. Javier olhou para Mônica, que deu de ombros. Ambos se levantaram. A câmera da sala privada mostrava um ângulo perfeito. O gerente sentou-se à frente deles e abriu a pasta. Revisei os documentos que trouxe. E devo informá-lo de que a procuração apresentada foi revogada há 3 dias. Legalmente, ela não tem mais validade. Javier se tensionou. Revogada? Isso não pode ser. Minha mãe assinou isso plenamente consciente. Nada mudou. A revogação foi registrada em cartório, selada e notificada ao sistema bancário. Já consta em nosso sistema. Isso é um erro, interveio Mônica. Ela está viajando, não pôde fazer nada. Quem assinou essa revogação? A senhora Aida Ramírez pessoalmente. Na presença da advogada e de 2 testemunhas. Há vídeo e assinatura certificada. Além disso, ela deixou instruções expressas para bloquear qualquer tentativa de movimentação por terceiros. Javier se levantou de repente. Vocês não podem fazer isso. É minha mãe. Estou autorizado. Não está, respondeu o gerente, sem alterar o tom. E peço que mantenha a calma. Se continuar assim, terei que chamar a segurança. Mônica levantou-se também. Estão nos acusando de ladrões. Não. Estamos apenas cumprindo o protocolo. Na casa segura, Aida respirou fundo. O monitor mostrava seu filho gesticulando, vermelho de raiva, enquanto Mônica lhe sussurrava algo no ouvido. Depois, ambos saíram do banco sem se despedir. A câmera continuou gravando. Temos tudo, disse Graciela. A intenção, a tentativa, a negativa oficial. Isso é uma tentativa de fraude patrimonial com premeditação. E o rosto deles, sussurrou Aida. Nunca pensei que poderia ver essa cara em Javier. Essa frieza. Esse desespero. O bom da verdade é que ela sempre se revela. Mesmo quando tenta se disfarçar. Horas depois, Graciela recebeu uma ligação. Era do contato no registro mercantil. Já tenho a informação. A empresa que ia comprar a casa é uma sociedade limitada constituída há 2 meses. O titular principal é um tal de Maurício Jará. Quem é? Primo de Mônica. Mora em outra cidade, mas consta como administrador único. Aida fechou os punhos. Eles planejavam isso há meses. Esperavam que eu assinasse sem olhar, ou que desaparecesse antes de poder protestar. E tudo isso já está documentado. Vai denunciar? Ainda não. Quero que tentem mais.
Quero ver até onde estão dispostos a chegar. Tem certeza? Sim. Porque da próxima vez, não será apenas o banco. Será a Sophie. Acha que tentarão levá-la? Não tenho dúvidas. Aida recostou-se no sofá. As imagens do banco ainda passavam. Nelas, seu filho parecia mais um desconhecido do que um parente. E embora, no fundo, uma parte dela quisesse chorar, outra já sentia apenas determinação. A batalha havia começado. Mas ela tinha as armas mais poderosas, a verdade, a lei e a convicção de que nunca permitiria que a traição vencesse o amor. Aida levantou-se cedo naquela segunda-feira. O céu estava nublado, e a chuva fina que caía sobre as janelas do refúgio parecia um presságio. Vestiu um conjunto sóbrio, azul escuro, sem adornos. Pegou sua bolsa, sua pasta com provas e sua dignidade intacta. Graciela chegou pontualmente. Seguiam rumo ao tribunal. Está pronta? Perguntou a advogada, sem tirar os olhos do caminho. Não estou. Mas isso não importa. Farei assim mesmo, respondeu Aida. No banco traseiro do carro, a pasta azul descansava como se contivesse dinamite. Gravações de áudio, vídeos de segurança, cópias de procurações falsificadas, movimentações suspeitas de contas bancárias e a lista de propriedades em risco. Tudo detalhado, numerado e pronto para ser apresentado. Ao chegar ao edifício da justiça, Aida sentiu um peso diferente. Não era medo. Era algo mais profundo, mais primitivo. Como se seu corpo lembrasse todas as vezes que ficou em silêncio, cedeu, não discutiu para manter a paz. Mas dessa vez, não era uma discussão. Era uma causa. A sala de denúncias estava quase vazia. Uma funcionária os recebeu com gentileza. Que tipo de denúncia desejam registrar? Fraude patrimonial, abuso de confiança, falsificação de documentos e tentativa de despojo, disse Graciela sem pestanejar. A mulher ergueu o olhar, surpresa. E quem são os envolvidos? Seu filho e sua nora. A caneta da funcionária parou no ar. Aida não desviou o olhar. Já não doía dizer isso. Porque, depois de vê-los agir, já não podia chamá-los de família. Após preencher os formulários, as provas começaram a ser analisadas. 2 horas depois, o promotor designado solicitou uma audiência urgente de medidas cautelares. O juiz a concedeu ainda naquele dia, pela gravidade dos fatos. Às 3 da tarde, Aida entrou na sala de audiências. Ao fundo, Javier e Mônica esperavam, visivelmente nervosos. Mônica cruzava os braços com força. Javier não conseguia parar de mexer uma perna. O juiz era um homem mais velho, com cabelos grisalhos e voz grave. Suas palavras eram poucas, mas pesadas. Vamos começar. Senhora Aida Ramírez, a palavra é sua. Aida levantou-se. Caminhou com passo firme até o púlpito. Olhou para o juiz, depois para seu filho. Eu trabalhei a vida inteira. Meu marido e eu construímos nosso lar com esforço. Nunca negamos nada ao nosso filho. Demos a ele estudos, casa, apoio. E eu, desde que fiquei viúva, me virei sozinha. Não pedi nada a ninguém. Mas o que descobri nas últimas semanas foi uma traição que não se pode descrever com palavras. Ela abriu a pasta e começou a mostrar as provas. Gravações em que Mônica falava de aproveitar a viagem, áudios em que Javier mencionava a venda iminente, o cartão do psiquiatra com a data para declarar sua incapacidade. Eles queriam me fazer desaparecer. Literalmente. Queriam me mandar para uma clínica, ficar com minha casa, com minhas economias, com minha neta. O juiz a observou com atenção. Não o interrompeu. Quando ela terminou, ele assentiu e pediu as provas ao assistente. Obrigado. Pode se sentar. Então Graciela tomou a palavra. Anexamos também o testemunho da professora de Sophie, a neta da denunciante, que confirmou que a menor expressou medo diante da ideia de que sua avó não voltasse da viagem, e disse textualmente:
Meu pai disse que agora vamos morar na casa dela porque a vovó vai estar muito ocupada. O juiz revisou os papéis em silêncio. Depois pediu à parte denunciada que falasse. Mônica foi a primeira a se levantar. Isso é um grande mal-entendido. Minha sogra está interpretando tudo errado. Só queríamos ajudá-la. Achávamos que ela estava em um estado emocional delicado. Jamais quisemos prejudicá-la. O negócio do poder notarial foi um procedimento preventivo. Ela assinou plenamente consciente. E o da clínica era só uma consulta, caso ela precisasse de acompanhamento psicológico. E a venda da casa? E a empresa no nome do seu primo? Perguntou o juiz, sem levantar a voz. Isso era uma opção considerada caso ela quisesse se mudar. Nada foi executado. Javier se levantou sem que o chamassem. O juiz permitiu que falasse. Ela sempre teve tudo. Tudo era para ela. E nós, o quê? Sempre esperando, sempre de lado. Só queríamos o que nos cabe. Não era justo que os anos passassem e nós continuássemos sem nada enquanto ela vivia como uma rainha. A sala ficou em silêncio. Ninguém respirou. Senhor Ramírez, disse o juiz, devagar. O senhor considera que sua mãe lhe deve seu patrimônio? Não digo assim. Sim ou não? É minha mãe. E eu sou o filho dela. Acaso não tenho direito a nada? Aida não chorou. Apenas abaixou a cabeça, como se as palavras de seu filho fossem o golpe final de uma guerra longa e desigual. O juiz fechou o processo. Ajustou-se na cadeira. Vou emitir medidas cautelares imediatas. Em primeiro lugar, ordena-se o congelamento de qualquer tentativa de venda, cessão ou movimentação financeira vinculada aos bens da senhora Aida Ramírez. Em segundo lugar, estabelece-se uma ordem de afastamento provisória de 30 dias para os senhores Javier Ramírez e Mônica Fuentes em relação à denunciante. Não poderão se aproximar a menos de 500 metros nem manter comunicação direta. Além disso, o caso será encaminhado à promotoria especializada em crimes patrimoniais e abuso familiar. O regime de visitas da menor fica suspenso até que seu bem-estar psicológico seja avaliado por uma equipe independente. O golpe foi brutal. Javier desabou na cadeira. Mônica o olhou com fúria. Agora você está feliz. Gritou para Aida ao sair da sala. Você acabou de destruir sua família. Aida permaneceu de pé, em silêncio. Graciela segurou seu braço e a conduziu até a saída. Ao chegar ao carro, Aida permitiu-se finalmente uma lágrima. Só uma. Eu fiz o certo? Você fez justiça, respondeu Graciela. E isso, Aida, às vezes dói mais que a vingança. Mas é a única coisa que realmente cura. A chuva começou a bater nos vidros do carro. A cidade seguia seu ritmo. Mas dentro de Aida, algo havia parado. Não por fraqueza. Mas porque ela sabia que nada voltaria a ser igual. E naquele vazio novo começava a crescer algo que há muito não sentia: paz. Mesmo que momentânea. Mesmo que viesse depois do desastre. Graciela parou o carro em frente ao prédio. Olharam-se em silêncio por um segundo. Quer que eu te acompanhe até lá em cima? Não, disse Aida com voz suave, porém firme. Este silêncio, eu preciso dele sozinha. Entrou devagar, como se cada passo pesasse mais que o anterior. Fechou a porta, tirou o casaco e o pendurou no cabideiro. Depois ficou ali, de pé, olhando o corredor vazio de sua casa. Tudo estava como antes. Mas já não era igual. Ela havia vencido a batalha legal, sim. Mas o que perderá não podia ser medido em sentenças nem em bens recuperados. A confiança, a fé em seu filho, a inocência das lembranças familiares, tudo isso estava em ruínas. E embora o juiz tivesse sido contundente, e os advogados eficientes, aquela outra ferida não se fechava com papéis carimbados. A campainha tocou depois das 9 da noite. Aida não esperava ninguém. Caminhou devagar até a porta. Não abriu.
Apenas acendeu a luz do saguão. Através do vidro fosco pôde distinguir uma silhueta. Aida, sou eu. Mônica. A voz tremia. Soava mais cansada que arrependida. Não vim para fazer mal. Só queria te dizer algo. Uma coisa só. Você pode me abrir? Aida não respondeu. Observou sua sombra imóvel. Depois apagou a luz. Você escolheu o que fez, disse de dentro. E eu escolho não voltar a te ouvir. Mônica não insistiu. Desceu as escadas lentamente. Seus passos se perderam na noite. Aida respirou fundo. Sentiu-se forte. Triste, mas forte. No dia seguinte, Graciela ligou cedo. Você viu as notícias? Não. O que houve? O tribunal emitiu a resolução completa. Javier e Mônica aceitaram o acordo para evitar a prisão. Foi rápido, quase uma rendição. Aida sentiu algo dentro dela relaxar. O acordo incluía a perda total de qualquer direito sobre os bens de Aida, o reconhecimento de sua falsificação documental e a renúncia explícita a qualquer tipo de tutela, poder ou herança futura. Além disso, o juiz havia registrado no processo que ambos já carregavam antecedentes criminais por tentativa de despojo e coação agravada. Mas o que mais doía em Aida não estava nos documentos. Era Sophie. A menor havia sido retirada temporariamente da custódia dos pais. Vivia agora com uma família temporária enquanto sua estabilidade emocional era avaliada. Aida havia pedido para vê-la, mas os protocolos impediam durante a fase de análise psicológica. 3 dias depois, ela recebeu uma carta. O envelope era branco, sem remetente. O interior estava escrito à mão. Ela reconheceu a letra de Javier. Mãe, sei que não mereço nem que leia isto. Sei o que fizemos. Deixei-me levar pela pressão, pela ideia de que me correspondia algo. Mas não tenho desculpa. Perdi tudo. Inclusive minha filha. E agora percebo que tinha, o que você era. Perdão. Sei que não serve para nada. Mas eu não podia ficar sem dizer. Aida leu a carta até o final. Depois foi à cozinha. Abriu a gaveta, pegou um isqueiro e a incendiou sobre a pia. Observou as palavras virarem cinza. Algumas despedidas não se dizem. Se fazem. Os dias seguintes foram silenciosos. O telefone não tocava. Ninguém a visitava. Mas não era solidão. Era reconstrução. E, no meio daquela nova ordem, surgiu uma ideia. Não posso ficar só com isso, disse ela a Graciela durante uma caminhada pelo parque. Não sou a única. Há muitas como eu. Mulheres mais velhas, manipuladas, enganadas, despojadas. Elas precisam saber que não estão sozinhas. Graciela a escutava e assentia. O que você tem em mente? Uma rede. Algo simples no início. Um lugar onde possam receber assessoria jurídica gratuita, acolhimento emocional, acompanhamento. Para que ninguém mais precise passar por isso em silêncio. Eu apoio você, disse a advogada sem hesitar. Vamos fazer. Assim nasceu Raízes Firmes, uma rede de apoio para mulheres mais velhas vítimas de abuso patrimonial. No começo, funcionava na própria casa de Aida. Depois, com a ajuda de doações, alugaram um espaço. Mais adiante, uma fundação reconhecida lhes ofereceu respaldo. Mas o momento mais importante chegou 2 meses depois. Aida recebeu uma ligação da assistente social responsável pelo caso de Sophie. A menina pediu para vê-la. A senhora está disposta a uma visita supervisionada? Aida sentiu o coração parar. Sim. Claro que sim. O reencontro foi numa sala neutra. Havia uma psicóloga presente, mas Aida mal a notou. Ela só viu a neta, com um vestido amarelo, olhos grandes e brilhantes, e as mãos apertadas contra o peito. Vovó, sussurrou Sophie. Aida ajoelhou-se diante dela.
Abraçou-a, apertou-a com todo o amor que havia contido por semanas. Você está bem, minha menina? Sim. Me fazem muitas perguntas. Mas eu só digo a verdade. O que você diz? Que você é boa. Que você sempre cuidou de mim. Que eu não queria que machucassem você. Aida fechou os olhos. Sustentou a menina ali, em silêncio. Sabia que ainda havia muito a ser curado. Mas naquele instante, toda a dor fazia sentido. A assistente social informou depois que Sophie poderia ser realocada com ela de maneira provisória, se fosse esse o desejo. Faltavam laudos, processos, mas o vínculo emocional estava claro. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Aida acendeu a luminária do quarto de Sophie. Tirou a manta bordada que ela sempre usava quando dormia ali. Arrumou a cama. Colocou seu bichinho de pelúcia favorito sobre o travesseiro. Não era uma garantia. Mas era uma promessa. A história com seu filho estava encerrada. Não com ódio, mas com um luto sem retorno. Mas Sophie, ela era a semente que ainda podia florescer. E Aida, embora partida, ainda sabia cuidar de jardins. Tinham-se passado 5 anos desde aquela noite de chuva na qual ela decidiu que sua vida não seria definida pela traição, mas pelo que construiria depois do desabamento. Agora vivia numa casa mais modesta, do outro lado da cidade. Não tinha luxos, mas tinha janelas grandes por onde entrava luz e um pequeno terreno nos fundos, onde cresciam tomates, manjericão e 2 limoeiros que Sophie ajudara a plantar. Sophie já tinha 12 anos. Seus cabelos eram longos, com mechas que sempre escapavam do coque. Havia crescido com doçura, mas também com a força de quem soube, desde pequena, o que era proteger o amor com um sussurro. Cursava o primeiro ano do ensino médio com uma bolsa que havia conquistado graças ao seu esforço e talento em literatura. Amava ler, escrever contos, observar as pessoas em silêncio e depois desenhá-las com palavras. Aida a acompanhava todas as manhãs até a escola. Caminhavam juntas, compartilhavam silêncios confortáveis e cafés da manhã simples. Aida, agora com 72 anos, sentia cada passo mais lento, mas seu espírito estava mais erguido do que nunca. Já não tinha medo.